tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo em relação à química quantitativa. Então, nós vimos as grandezas que os químicos trabalham e agora nós vamos estudar, então, como essas grandezas estão relacionadas em leis ponderais. O que são leis ponderais? Leis que vão envolver a quantidade de reagentes e produtos envolvidos numa reação química. Apesar dessas leis terem sido determinadas há bastante tempo, elas ainda são utilizadas até hoje porque elas continuam sendo válidas. A primeira lei que nós vamos falar é a respeito da lei da conservação das massas, chamada também de lei de Lavoisier. Essa lei ela foi determinada no final do século XVIII por Antoine Lavoisier e sua esposa Marie Lavoisier. Eles fizeram uma série de estudos na época em que a química ainda não era vista como uma ciência real, uma ciência chamada química, e ele fez uma série de experimentos e chegou a uma conclusão, que numa reação química, em um sistema fechado, o que é um sistema fechado? Que não há trocas com o meio externo. A massa total dos reagentes é numericamente igual à massa total dos produtos. Essa lei, ela ficou conhecida popularmente como aquela que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, a quantidade de massa no início da reação tem que ser igual à quantidade de massa no final dessa reação. Então, aqui coloco uma imagem para mostrar uma representação que relaciona isso, né? Então, uma reação química no início dela, onde nós temos aqui dentro do Erlenmeyer vinagre e aqui dentro da bexiga bicarbonato de sódio. A massa desses dois no sistema, antes da reação, ela deve permanecer a mesma daquela depois da reação, quando o bicarbonato já reagiu com o vinagre e produziu gás carbônico, certo? Então, para que a lei de conservação de massas de Lavoisier seja válida, é necessário que a gente sempre leve em conta que o sistema tem que ser fechado. Por quê? Porque se ele não for um sistema fechado, eu posso ter perda de massa através da liberação de gás, ou eu posso ter ganho de massa através da participação de gases como reagentes. Então, a lei de conservação de massas de Lavoisier, ela é válida se nós considerarmos um ambiente fechado. Aliás, ela sempre é válida, mas quando o sistema está fechado, nós conseguimos perceber isso pela conservação da sua massa, ok? Então, eu quero mostrar aqui para vocês um videozinho, ele é bem curtinho, que ele vai fazer a demonstração experimental da lei de Lavoisier, que eu falei ali na ilustração com as balanças, e ele vai fazer aqui esse experimento para a gente, vai ficar mais fácil para a gente compreender.
explicar o que aconteceu aqui no experimento, né? Então, ele colocou vinagre no copo de Erlenmeyer, no frasco de vidro, e colocou uma certa quantidade de bicarbonato de sódio, né, que é o que a gente tem em casa, até mesmo na forma de fermento, dentro do balão de borracha. Ele pesou esse sistema e deu lá 80 gramas. Aí, ele colocou esse balão na boca do Erlenmeyer, certo? E para que a gente tenha um sistema fechado, e virou então o bicarbonato dentro do balão. O que a gente percebe ali, né? Que houve a reação química produzindo bolhas de gás carbônico e a massa permaneceu 87 gramas. O que significa? Significa que a massa dos reagentes permaneceu igual à massa dos produtos, certo? Por que isso é válido? Porque os átomos que existem no início da reação são os mesmos que vão existir no final da reação. O que muda é a forma como esses átomos estão organizados. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho a reação química de formação da água. O número de átomos de hidrogênio antes vai ser igual ao número de átomos de hidrogênio depois da reação. Vejam lá, 4 bolinhas cinzas no início, 4 bolinhas cinzas depois. 2 bolinhas vermelhas no início, 2 bolinhas vermelhas depois, certo? Então, como os átomos eles permanecem sendo os mesmos no início e no final da reação, a massa sempre vai se manter constante. O que a gente tem que tomar cuidado? Que se nós tivermos um sistema que não seja fechado, posso ter a formação de gases ou a reação envolvendo gases e que isso vai, então, alterar a massa. Não quer dizer que isso desvalide a lei de Lavoisier. Por isso, ele fez um sistema fechado, para que leve em consideração a massa que os gases possuem também, ok? Então, aqui eu coloquei um exercício para a gente treinar o uso, então, da lei de Lavoisier. Então, diz lá, a reação entre uma amostra de cálcio com 21,3 gramas de cloro produziu 33,3 gramas de cloreto de cálcio. Com base nesses dados, responda às questões a seguir. Então, vamos marcar aqui, ó. Então, tem cálcio que reagiu com cloreto de cálcio. Então, ele colocou 21,3 gramas de cálcio que reagiu com 33,3 gramas de cloreto de cálcio. Qual a massa em gramas da amostra de cálcio utilizadas? Ah, tá. Eu coloquei aqui cálcio, mas não é cálcio, é cloro. Espera aí, vou arrumar. Então, vejam como a leitura do problema é importante. Eu li rápido e já estava fazendo confusão. Olha lá, a reação entre uma amostra de cálcio, então teve uma amostra de cálcio, que reagiu com 21,3 gramas de cloro, produziu 33,3 gramas de cloreto de cálcio, certo? Então, eu tenho cálcio reagindo com cloro, formando cloreto de cálcio. O que ele quer saber? Qual a massa de cálcio utilizado na reação? Então, o que eu quero saber é o quanto de cálcio que reagiu. A quantidade de cálcio eu não sei. Eu sei que uma certa quantidade de cálcio reagiu com 21,3 gramas de cloro e produziu 33,3 gramas de cloreto de cálcio. Mas nós sabemos que a massa dos reagentes, a soma das massas dos reagentes, tem que ser igual à massa dos produtos. Se nós sabemos disso, eu sei que uma certa quantidade de cálcio, X, reagiu com 21,3 gramas de cloro, produzindo, então, 33,3 gramas de cloreto de cálcio. E eu vou fazer essa continha, né? 21 vai para o outro lado, então, a massa de cálcio que reagiu com essa massa de cloro vai ser igual a 12 gramas.
certo? Veja lá, 12 mais 21,3, 33,3 gramas. Qual a lei ponderal está envolvida no raciocínio para resolver o item anterior? A lei de Lavoisier, ou seja, conservação de massas. Por quê? A massa dos reagentes, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. É sempre isso que a gente vai utilizar na lei de Lavoisier, ok? A segunda lei ponderal que a gente precisa estudar é a lei das proporções definidas, chamada também de lei de Proust. O que ele diz? Qualquer que seja a procedência de uma substância composta, esta é sempre formada pelos mesmos elementos químicos numa mesma proporção em massa. Ou seja, a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e variável. Então, eu vou seguir, depois eu volto. A gente utiliza a lei de Proust no nosso dia a dia. Coloquei aqui uma receita de um pão de queijo. Veja aqui, ele me dá uma proporção de ingredientes. 1 xícara de leite, meia xícara de óleo, meia colher de sal, 500 gramas de polvilho doce, 2 ovos e 1,5 xícara de queijo. Para eu utilizar esses ingredientes, eu vou produzir 35 unidades de pão de queijo. Mas, digamos que seus amigos, acabou a quarentena, seus amigos vão te visitar em casa. E você sabe que seus amigos comem pra caramba. O que você vai fazer? Só 35 pães de queijo? Não dá. Tem que fazer pelo menos 70. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer 2 vezes a receita? Não. O que você pode fazer? Dobrar, duplicar a quantidade de cada um desses ingredientes. Então, se eu quero 70 unidades de pão de queijo, eu vou, ao invés de usar 1 xícara de leite, eu vou usar 2. Ao invés de usar meia xícara de óleo, eu vou usar 1. Ao invés de usar meia colher de sal, eu vou usar 1 colher. Ao invés de usar 500 gramas de polvilho doce, eu vou usar 1000 gramas, ou seja, 1 quilo. Ao invés de usar 2 ovos, eu vou precisar de 4 ovos. E ao invés de usar 1,5 xícara de queijo, eu vou precisar de 3 xícaras. Então, veja, eu poderia ter dobrado apenas a quantidade de polvilho, por exemplo? Até poderia, mas ia funcionar a receita? Ia dar certo a receita? Não. Por quê? É o que Proust diz. Existe uma proporção entre as substâncias e essa proporção se mantém constante. Se eu quero, por exemplo, eu quero diminuir essa receita, minha família come pouco, ou então eu quero fazer só para mim, né? Eu não vou querer comer 35 unidades. O que eu vou fazer? Quero fazer metade, eu vou diminuir os ingredientes todos pela metade, certo? Então é isso que Proust diz na sua lei. Então aqui, ó, vejam aqui um exemplo de experimento, né? Reação de combustão do metano. Metano reagindo com oxigênio para formar gás carbônico e água. No primeiro experimento, ele usou 16 gramas do metano, 64 gramas de gás oxigênio, produziu 44 gramas de oxigênio e 36 gramas de água. No experimento 2, ele fez o dobro. Então, veja que dobrou todos. Dobrou tanto a quantidade dos reagentes, quanto também a quantidade dos produtos. Essas duas leis, de Lavoisier e de Proust, elas são extremamente utilizadas, principalmente na indústria. Então, por exemplo, a indústria quer produzir 1 tonelada de sabão. Para produzir essa 1 tonelada de sabão, eles têm lá uma proporção entre cada um dos reagentes, que já foi determinado por um químico. Então, eles vão saber a proporção entre esses reagentes através de cálculos como esse. Como esses reagentes e produtos são proporcionais entre si, nós utilizamos, então, regras de 3 para isso, certo? Então, veja aqui, ó, 16,64, o dobro de 16, 32.
o dobro de 64, 128. Então, veja que a regra de 3 a gente vai continuar utilizando aqui nas leis de Proust. Então, como a gente viu no caso macroscópico, aqui eu tenho uma representação microscópica. Então, eu tenho aqui 2 moléculas de água produzindo 2 moléculas de gás hidrogênio e uma de oxigênio. Se eu tiver 4 moléculas de água, eu vou ter o dobro de cada um dos reagentes, ou seja, a proporção se mantém a mesma, ok? Vamos ver um exemplo de aplicação, então, da lei de Proust. Ao mergulharmos pedaços de zinco metálico em uma solução de ácido clorídrico, HCl, ocorre a reação zinco mais ácido clorídrico, formando cloreto de zinco mais hidrogênio. O que vem a ser esses números que em alguns casos aparecem na frente das substâncias, como esse número 2? É a proporção em mol. Então, por exemplo, quando não tem nada é 1. Então, significa que 1 mol de zinco reage com 2 mol de ácido clorídrico, forma 1 mol de cloreto de zinco mais 1 mol de hidrogênio. Então, veja que o mol, ele nos ajuda mostrando exatamente a proporção em mol de cada um dos reagentes e produtos, ok? Considerando que aproximadamente 3,25 gramas de zinco metálico produzem 0,2 gramas de hidrogênio gasoso, responda aos itens a seguir. Então, o que ele está me dizendo? Que numa reação química com 3,25 gramas de zinco, ele consegue produzir 0,2 gramas de hidrogênio. Certo? É isso que ele está dizendo aqui no enunciado. Está aqui uma imagem representando essa reação. Qual a massa de gás liberado quando 6,5 do metal reagem com ácido? Então, eu quero saber quanto de gás vai ser produzido quando, ao invés de usar 3,25 gramas de zinco, nós utilizarmos 6,5 gramas de zinco. Certo? Se é proporcional, eu consigo resolver isso, então, fazendo a multiplicação cruzada. Então, vai ficar lá 3,25x igual a 1,3. O 3,25 está multiplicando ao lado do x, vai passar para o outro lado, dividindo 1,3 dividido por 3,25, ou seja, a quantidade de gás hidrogênio que vai ser produzida vai ser igual a 0,4 gramas de gás hidrogênio. Tem a ver? Vamos olhar. Aqui, 3,25 para 6,2 não é o dobro? É exatamente o dobro. Então, a quantidade de gás hidrogênio produzida também vai ser aqui o dobro. Sempre vai ser o dobro, professora? Não, vai depender de questão para questão, tá? Beleza, gente? Então, lá no Classroom, eu vou colocar uma atividade para vocês fazerem e treinarem um pouquinho a respeito das leis ponderais, ok? Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.